Acontece hoje é que está tendo tanta sobrecarga de trabalho, tantas pessoas com questões de saúde mental, que os líderes e as equipes, elas estão muito sobrecarregadas. Em um mundo acelerado, é a sensibilidade humana que devolve sentido às nossas escolhas. Eu sou o Adriano Meriano, empreendedor há mais de uma década em tecnologia e inteligência artificial. E este é o Entre Conexões, é um espaço para falar de liderança, inteligência artificial e o futuro da saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Regina Penzo, que é uma querida, uma especialista em liderança e autoconhecimento. Eu estou querendo dizer que podemos chamar de hoje em dia que é a liderança consciente e que tem se dedicado a explorar como a saúde e o bem-estar estão conectados à liderança. Como essa receita se compõe aí, misturando tudo isso. O tema de hoje é justamente como a liderança consciente vai tocar em campos como performance, saúde mental e tecnologia. Afinal, a era da inteligência artificial está aí para movimentar mais ainda as coisas. E eu costumo aquecer aqui os nossos motores. Primeiro agradecendo pela sua presença, por você estar aqui hoje, ter se disponibilizado e vir. Muita gratidão, fico muito feliz, meu coração fica muito feliz de receber você aqui. E a minha primeira... São duas perguntas, né? Como que você chega e qual que é a sua intenção, assim? Eu acredito muito na ancoragem dos campos e a intenção por uma conversa, eu acho que ela já é mais da metade do caminho. Seja Maravilha. bem-vinda. Obrigada, Adriano. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar aqui, então que eu possa... Primeiro, como eu chego? Eu chego muito entusiasmada e eu tenho uma intenção de transbordar o que vier do meu ser. Eu estou num momento de transbordo, então eu acredito muito nesse campo invisível que vai trazendo aí toda essa forma que a gente vai trazer esses conhecimentos, trazer aí algumas informações para todos e todas aí que receberem esse conteúdo maravilhoso. Então, uma honra estar aqui no dia de hoje. Maravilhoso. Aqui o papo é muito no flow. Tem algumas perguntas que a gente se baseia aqui, mas assim, do que tu sentir de falar, de perguntar, apesar de ser um podcast de entrevista, é um diálogo de duas pessoas, né? Então, estamos aqui abertos se você quiser também saber alguma coisa, tá? Eu vou começar com uma pergunta que é muito simples, mas é muito complexa. Porque quando a gente olha para a história da humanidade, né, a gente vê que sempre houve líderes. A história da humanidade é composta por evolução e dentro dessa evolução existe a liderança de pessoas. Aí a gente pode ir para o âmbito técnico, filosófico, de Sócrates, Platão, Descartes e muito mais. Einstein para o campo da ciência, para o campo religioso, Buda, Jesus. Então, são líderes. Só que cada um tem a sua essência. E aí, então, a minha pergunta é: se você consegue definir o que é um líder para você? Uau! Eu vejo até que a liderança tem o papel, líder como papel, como função. E eu vejo a liderança nata que existe dentro. Eu entendo até de muitas pessoas, se não quase todas. Então, quando eu olho o líder como um papel de líder, e eu ocupei esse papel por muitos anos dentro do mundo corporativo, eu vejo muito como uma pessoa que está ali à disposição e como exemplo para empoderar outras pessoas. Essa é a minha concepção de hoje. Né? Quando a gente vai falar no mundo corporativo, muitas pessoas até fazem aquele trocadilho, né? Existe o líder e existe o chefe, né? Então, o chefe é aquele que manda, que impõe, que coloca a sua opinião. Um líder é cada vez mais, o que eu entendo, é aquele que dá autonomia, é aquele que confia na equipe, é aquele que lidera pelo exemplo. E quando a gente fala liderar pelo exemplo, é através das suas atitudes,
É através de uma escuta ativa, que é algo que está faltando muito hoje. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso hoje, né, no podcast. Mas para mim é essa pessoa que tem muito forte esse instinto da coragem, porque é uma pessoa que sabe sair da zona de conforto. Então, eu vejo muitos líderes, tanto no meu convívio, quanto de pessoas referências aí que existem na história da humanidade até hoje, que são pessoas que fazem a diferença, são pessoas que buscam fazer o diferente, né? Ser canal para empoderar outras pessoas. E que recentemente até ouvi uma entrevista da CEO da Amazon aqui do Brasil, e que ela falou: um bom líder é aquele, quando você olha para a equipe, aquele líder que não é necessário. Por quê? Porque ele dá autonomia. Então ele está ali para ser um facilitador e o empoderador da equipe. Mas um bom líder é aquele que forma pessoas, aquele que gere pelo exemplo, sabe? Então eu tenho hoje, quando eu olho para essa liderança consciente, liderança humanizada, eu olho para essa concepção de liderança, que é o que eu busco a cada dia ser e é onde eu me inspiro. Eu vou fazendo anotações, assim, né, do que os meus convidados aqui vão falando. E aí eu vou meio que categorizando, quase que uma árvore aqui que eu vou construindo de palavras, né? Então você falou sobre exemplo e disposição dentro do contexto de liderança. Isso para mim me dá um sentimento de refinamento do ser humano. Então é como se o líder tivesse que ser uma pessoa refinada, mas não é um refino de o cara ser chique, mas é um refinamento intelectual, de autoconhecimento. Porque, pô, para eu ser o exemplo, tem que estar muito claro quais são os meus valores. Perfeito. Né? Tem que estar claro para mim, assim, qual é o meu limite, o que eu não faço de jeito nenhum, mesmo que uma empresa me imponha isso, que eu tô aqui no mundo corporativo, eu preciso fazer, eu não faço. Ainda que o meu cargo esteja em jogo, mas eu não ultrapasso aquilo que para mim é o meu valor. E depois a disposição. Para você ajudar alguém, tu tem que estar preparado para ajudar e minimamente organizado dentro de casa. Eu imagino mais ou menos assim, sabe? Eu não imagino que tu vai ajudar alguém a arrumar a casa, sabe aqueles personal designer de casa, se a tua casa tá uma zona. Perfeito. E aí agora eu vou colocar a minha análise ainda muito empírica de todo esse processo de que, não sei se foi depois da pandemia, mas eu percebo que os seres humanos não tá, assim, as pessoas estão precisando de apoio. Acho que não tá ninguém 100% assim, fala, nossa, eu tô top. Saí da pandemia e a vida, todo esse caos aí que acontece, não, tá tudo bem, alinhado. Não, acho que todo mundo de alguma forma tá buscando esse lugar dentro. E isso tem um refinamento, mas eu vejo que a liderança, eu não sinto essa preparação, assim, na realidade, sabe? Eu sinto, na verdade, uma liderança, ainda mais mundo corporativo, assim, né? Eu sinto que é uma liderança comoditizada. Então existe uma commodity de liderança, onde um playbook que eu vou ter que fazer, eu vou cobrar o cara vai ter aqui um KPI que ele vai me responder, eu vou ter aqui umas metas do ano e acabou. O cara vai ter um PDI e é isso. Mas, pô, às vezes não é isso. Não. A sensibilidade, né? O refinamento, para mim, ela tá muito. De novo, um campo de percepção. Ela tá muito conectada ao sensível do que o técnico. Porque eu acho que a gente tá overwhelming o técnico. Sim. Não falta informação do técnico. Mas o sensível não é uma informação que tu vai no ChatGPT pra ter. Exato. Você precisa estar numa vivência para se banhar desse sensível como um ser humano, para que você consiga ser um ser humano melhor. Viajei ou faz sentido? Não, faz muito sentido. E aí é onde tem essa conexão maravilhosa, né? Que a gente tem visto hoje. Como cuidar das pessoas é a base para qualquer empresa, para qualquer
qualquer negócio. E aí, quando a gente olha assim para as competências técnicas, né, que a gente, no âmbito mais técnico, a gente fala lá as hard skills, no passado era muito exigido isso, né? Quando você preparava ali o seu currículo, o que mais fazia ali uma diferença era realmente essas competências mais técnicas. E que hoje ela entra como um adicional. Com inteligência artificial ainda, cada vez mais a inteligência, né, o ser humano colocando as informações ali a serviço onde você vai ter esse retorno, as competências técnicas eu vejo elas entrando numa camada secundária. E aí, quando a gente olha assim para o futuro do trabalho, para a liderança, para essa liderança consciente, eu gosto de falar muito dessa liderança humanizada. E aí o primeiro ponto é autoconhecimento. Não tem como a gente evoluir quanto a ser humano, ambientes de trabalho, sociedade, sem o autoconhecimento. E aí, quando eu vejo esse ambiente de trabalho, seja tanto, né, em empresas corporativas, CLT, seja para empreendedores, eu vejo que, assim, existe uma pequena parte que sim busca se autoconhecer, muito para o indivíduo, mas quando chega nesse ambiente de trabalho, muitas vezes esse ambiente de trabalho ele não está preparado, que eu posso dizer assim, para que a pessoa possa ser ela mesma. Então, você vê muitas vezes os líderes seguindo essa cartilha que você falou. Passa a ser opressor, na verdade, né? Passa a ser eu gosto de falar muito piloto automático. Tá, piloto Porque é quase como se tivesse já essa cartilha. E muitas vezes deixa de ter o tempo de realmente ouvir equipe, de realmente usar a criatividade, porque entra, e aí a gente agora vai falar de diversos fatores. Então, assim, antes de eu entrar nos fatores mais operacionais, eu preciso olhar para o fator humano. Só que o que acontece hoje é que está tendo tanta sobrecarga de trabalho, tantas pessoas com questões de saúde mental, que os líderes e as equipes, elas estão muito sobrecarregadas. E isso é o que a gente fala que gera um impacto gigante de produtividade mundial. Tem uma pesquisa da Gallup que fala que somente 21% das pessoas estão engajadas no trabalho e que isso vai gerar mais de 400 bilhões de dólares de perda de produtividade mundial. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são. E aí, muitas vezes, estão ocupando posições do fazer que não estão alinhadas com o seu ser, com a sua essência, com o que elas querem realmente fazer, com o que elas veem significado. E muitas não têm clareza do que elas querem fazer, porque não mergulham nessa jornada de autoconhecimento. Quer dizer, que quem é o eu refinamento sou... que eu falei aqui. Né? Quem eu sou sem aquele fazer? Eu, por muitos anos, eu era, né, a Regina da Braskem. Trabalhei muitos anos na Braskem, então fiquei 16 anos na mesma empresa. Então, você acaba identificado com o seu fazer e você entra nesse piloto automático que você trouxe. Então, por exemplo, eu tinha uma equipe de mais de 100 pessoas. Então, e implementação de projeto, atendimento a cliente. Então, você entra num piloto automático da tarefa e do fazer tão grande que você se desconecta desse papel do líder que está ali realmente para olhar para a pessoa como ser humano e não como mais um fazedor de entregas de resultado. Que é importante? Sim, mas isso sem olhar para as pessoas, sem olhar para o autoconhecimento, sem o líder saber quem ele é, sem a equipe saber quem ela é, isso cada vez mais vão tendo perdas. E esse resultado, ele pode até ser muitas vezes minimizado por não ter esse olhar mais sensível, mais sutil para as pessoas, para o líder e para as equipes. É como se fosse um monte de robozinho repetindo, assim, de alguma forma, comportamentos ali que dentro daquele ambiente é o comum, né? Sabe que toda vez que eu ouço a palavra humanizada, eu tento... Eu não consigo, meu cérebro vai direto pro Murilo Gun falando sobre... Pô, imagina só que a gente chegou no momento da história da humanidade. Com tanta tecnologia, a gente tá tendo que falar de liderança humanizada. Pô, é uma doideira pensar sobre isso, né? Porque é uma liderança de humanos. E é uma liderança que tem que ser humanizada para humanos. Aí você fala, cara, realmente a gente se perdeu nesse lugar. Porque... Sim. Se eu tô tendo que falar de liderança humanizada, significa que eu esquecia quem eu sou, que é um ser humano na raiz, na essência, né? Sim. Você comentou também sobre os 400 bi de perda, né? Eu tenho para mim
que esse não vai ser o dado que vai fazer a gente mudar. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele pode ser criado, assim. O dinheiro, ele é um elemento, pode ser multiplicável, assim. Então, a perda por si só, ela vai entrar em algum lugar. Num custo de um produto que vai aumentar 3 centavos, numa inflação que vai aumentar 0,0 ponto alguma coisa. Você entende? Então, assim, a perda pela perda, ela já existe. E eu acho que deve ser há muitas décadas assim. E não é focado nisso porque a sociedade consegue suprir isso de alguma forma, em termos de receita mesmo, né? Do parte monetária. O que eu acho que vai ser o gargalo mesmo, que para mim é o red sign total, é a parte do burnout. Sim. Que para mim, porque aí não tem o que fazer. Se todo mundo começar a ter burnout, não tem como você pegar o dinheiro, a perda e aumentar o preço do produto porque a pessoa tá com burnout, porque sem a pessoa eu não consigo atender. Então, para mim, aí, a chave está aí. Que assim, essa perda, ela já está instituída. O que acontece é que a gente veio numa cascata nesses últimos anos, e aí eu posso falar, talvez que vem desde a Revolução Industrial, quando a gente começou ali, né, trabalhar, tempo e dinheiro e tudo mais. Só que quando a gente vai cada vez mais aproximando, e isso se potencializou depois da pandemia, qual é o custo humano dessa perda? Que aí sim a gente vai olhar que o Brasil é o segundo país com maior números de burnout do mundo, é o país mais ansioso do mundo. A gente teve, em 2024, 472 mil afastamentos registrados por saúde mental. Quer dizer, e os que não foram registrados? Quando eu tive burnout em 2019, o meu não foi registrado, porque na época nem se usava esse termo. Então, eu acho que assim, esse holofote, que não é nem mais amarelo, ele é vermelho, é o quanto, porque é um ser humano. Então, quanto que a gente vai conseguir mais dar conta dessa produtividade tóxica? Né? Tanto é que uma das frases que eu instituí quando eu abri minha empresa esse ano, que é a consultoria que eu tenho, é: a produtividade do futuro começa com o bem-estar hoje. Se a gente não olhar para as pessoas, e aí olhar para as pessoas não é só colocar sala de descompressão nos ambientes, dar um day off, dar um bônus, né, para um jantar. Isso é importante? Sim, mas isso é momentâneo. Dentro da teoria da felicidade, a gente fala que esses são os prazeres momentâneos. Mas tem que ser programas que se sustentem. Como que está a sobrecarga da equipe, que é o fator número 1 hoje que vai gerar esse burnout? Como que está essa questão de falta de autonomia da equipe? Como que está a relação com o líder? Um líder que não escuta, então a pessoa não tem voz. Quando a gente vai juntando todos esses fatores, a gente vê que esse é só o começo de uma perda gigantesca que ela, se eu não olhar para as pessoas, ela vai cada vez mais sendo... vai aumentar esse valor. E aí, por que eu vejo o quão benéfico a gente tem aí a entrada da inteligência artificial? Porque tem tantas tarefas repetidas que isso, né? Você é super expert nisso. O quanto que a gente tem essas ferramentas que estão aí em prol da nossa saúde mental, para que cada vez mais eu tenha espaço para a criatividade dentro da equipe, para que eu possa equilibrar até o meu ritmo de trabalho. Tem muitas empresas já implementando no mundo inteiro o regime de 4 dias de trabalho ao invés de 5, quando a gente olha no CLT, né? Então, assim, eu vejo como essa oportunidade gigantesca que a gente tem hoje e, na verdade, assim, além de uma oportunidade, é quase como se a gente não tivesse escolha, porque a saúde mental está cada vez mais, os números crescendo, e a gente precisa olhar de uma forma como que eu olho ferramentas de IA, como que eu olho autoconhecimento, como eu olho que a pessoa enxerga um significado no que ela está fazendo. Você sabe que eu sou entusiasta de AI, né? Trabalho com isso, vivo tecnologia desde os meus 13 anos de idade. E eu ainda tô neutro em relação a AI. Eu vou melhorar o meu ponto de vista. Para mim, eu entendo que eu tenho ferramentas o suficiente que vai de fato olhar para o lugar que é um gap de repetição,
que é um lugar que vai me deixar com mais performance. Eu vou conseguir realmente ter mais entrega com mais qualidade, mais tempo para a minha vida pessoal. Mas eu tenho uma percepção novamente de que eu não sei se essa é uma visão geral, assim. Eu ainda acho que a AI ela tá meio neutra no que ela pode fazer para a humanidade. Eu percebo que as pessoas ainda existe um risco das pessoas fazerem mais com o tempo que ela já tem um tempo de trabalho. Ela tem uma AI, ela deveria estar sobrando tempo. Ela vai fazer mais ainda. Ou seja, na verdade, eu potencializei o problema. Por isso que eu tenho uma preocupação ainda do tipo, tá. Porque uma coisa é legal, agora eu vou ficar mais produtivo, sim, mas eu vou ter mais gestão do meu tempo. Sim. Agora não, a pessoa trabalha 8 horas por dia, agora com AI ela ganhou, por exemplo, aqui 2 horas do dia. Então essas 2 horas ela vai fazer mais coisas. Então agora ela tá produzindo como se fosse 10 horas do dia. E aí eu não sei como é que o cérebro humano vai lidar com mais informação. Porque a AI, ela trabalha por você, mas você ainda é um ponto de intersecção entre o mundo real. Sim. A AI tá ali, você é um ponto de intersecção, você traz para o mundo real aquelas coisas, numa apresentação, numa conversa, intangibilizar um projeto. Então, tu vai ter mais coisa no seu cérebro. Então, eu não sei como... Esse é um ponto para mim que eu ainda tenho dúvidas de que lugar a gente vai. Mas por isso, só pegando esse gancho, que para mim, eu amo falar sobre tempo, né? Então, para mim, uma grande chave com toda essa revolução tecnológica que a gente está passando é a gestão consciente do tempo. E quando a gente olha para uma gestão consciente do tempo, é justamente isso. É falar assim, bom, eu vou implementar uma ferramenta X aqui e o que isso vai trazer de benefícios em termos humanos. E aí, para isso, eu preciso também olhar para algumas questões internas de autoconhecimento e eu saber, bom, quais são os limites que eu preciso colocar? O que para mim é algo que é aceitável ou não é aceitável? Eu olhando dentro de um contexto de ambiente de trabalho, o que antes eu não estava conseguindo olhar para minha equipe, olhar para esse fator humano e que agora eu vou conseguir? Por isso que a liderança é tão importante, porque é essa liderança dentro das empresas e dentro dos seus negócios, um próprio empresário, que vai olhar para isso e tomar essas decisões, porque o líder também ele é um papel de um decisor, de um direcionador. Só que também se ele não está sendo preparado, e aí a gente tem estatísticas, né, que muitos líderes não se sentem preparados com essa revolução tecnológica que está acontecendo, a gente pode ter isso aí, um pequeno caos acontecendo, né? Toda mudança a gente vai até a zona do caos para depois impulsionar. Então, existe uma gestão de mudança muito importante que precisa ser feita em como que eu vou aplicando algumas ferramentas e o que esse espaço que abre eu vou aplicar. Porque é isso, se eu tô abrindo espaço para colocar mais coisa, o humano, uma panela de do pressão, jeito né? que a gente tá hoje, a gente já tá no nosso limite de questões de saúde mental. Então, hoje mesmo eu vou subir um post no meu Instagram, né? Hoje é o dia que a gente tá gravando esse podcast, que o Adam Grant, eu fui num evento no final de outubro, onde ele falou uma frase que você pode olhar a inteligência artificial como um passageiro ou como um piloto. Então, eu acho que a gente também olhar, né, como passageiro, não é, mas como que você pilota isso da melhor forma, não olhando só o quanto eu estou ganhando de produtividade ou quanto eu tenho que cortar a minha equipe, que esse é o grande drive dentro das organizações, mas o quanto que eu estou liberando o meu tempo para fazer questões mais olhado para o humano, e isso vai gerar mais engajamento dentro das equipes, que as pessoas vão estar mais satisfeitas, vão estar em equilíbrio, né, com a sua saúde integral, olhando todos os pilares, e isso, por consequência, vai gerar mais resultado. Porque pessoas mais engajadas são mais criativas e mais resultados. Só que existe essa preocupação que você traz, que para mim é muito genuína, do quanto que isso pode acabar me nutrindo num piloto automático de eu fazer cada vez mais. Então, colocar limite, fazer pausas, ter esse equilíbrio de gestão do tempo, para mim, é um cerne
uma base para essa gestão de mudança da inteligência artificial. O Thiago Otto, que veio aqui, que é um especialista em AI também, ele disse uma frase que foi muito impactante para mim. Ele disse que AI é um espelho. Eu vi. E eu falei, nossa, cara, eu nunca ouvi dessa perspectiva, assim. Porque é o que você está traduzindo aqui. O que é um espelho? Cara, o que você tem é o que você vai conseguir colocar ali. E aí, às vezes, se não tá bom aqui dentro, tu vai passar para uma inteligência artificial algo que está comprometido de certa forma. E aí o resultado pode ser ruim também. Uhum. Eu tenho para mim que felicidade no trabalho, tipo, é meio woke, assim, sabe? As pessoas acham que é meio woke, é meio uma coisa que não faz sentido. E aí virou meio que, às vezes até uma certa chacota, né? Pô, a turma do descompressão. Eu vejo que no mundo mesmo, e no mundo corporativo também, tem uma energia masculina muito forte. Que é a energia do movimento, de uma certa linear aí de agressividade. Agressividade em termos de, eu vou fazer com força aquilo ali, sabe assim? Ao ponto de ser um pouco opressor. Então eu já vi empresas que têm espaço de descompressão, mas a pessoa que usa vira chacota. Sim, é meio que... É o sistema... Eu acho que o meu pai já falou isso pra mim uma vez, né? Que o sistema, ele repele tudo que é diferente do sistema no primeiro momento. É como se fosse um vírus e uma reação sobre aquilo. Então, criou-se dentro de um ambiente corporativo um espaço de descompressão. Aí a pessoa vai usar e aí vira, fulano lá, ó, fica lá no espaço de compressão todo dia. E o outro aqui que tá trabalhando tudo com burnout, todo ferrado, tá ali. Como é que você enxerga essa mudança dentro do ambiente corporativo? Porque eu não acho que essa é uma mudança que tem que ser da equipe. Essa é uma mudança de liderança estratégica. Uhum. Então é CEO, C-level, fundadores de empresa, entendendo que performance está atrelado também com a questão da felicidade. Sim. Tem um termo que a gente usa muito, tá sendo falado muito, que é a segurança psicológica, que a gente fala, né? Uhum. A segurança psicológica é justamente a pessoa poder ser quem ela é dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, né? Então, isso vai gerar confiança para que, por exemplo, se alguém não estiver se sentindo bem, tenha a liberdade, sem ser julgado, ou você ter essa chacota, para, por exemplo, usar uma sala de descompressão. Então, muitos falam que a base da cultura organizacional hoje, para que a gente passe por essa transição, é a segurança psicológica, trabalhar esses pilares de confiança dentro dos times, escuta ativa, né, de liderança junto com os times, mas isso precisa vir do CEO e da alta liderança da empresa meio que cascatear, porque isso faz parte da cultura organizacional de uma empresa. Então, quando a gente olha para essa mudança que está acontecendo, precisa olhar para segurança psicológica. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, e é isso, quando você tem um ambiente onde psicologicamente ele é seguro, onde você pode ser você, aí a gente vai para outros fatores, né? Tem questão de autonomia, questão de engajamento e tudo mais. E aí, quando a gente olha para felicidade no trabalho, tem até alguns mitos, né, que falam que é isso, né? Que às vezes pode achar que felicidade no trabalho é eu ir lá saltitante todo dia feliz. E não é isso. Nem no trabalho e nem na vida pessoal. Então, eu gosto de uma frase muito que eu tive recente no Congresso Internacional de Felicidade, que a felicidade é uma escolha. É uma escolha diária. É uma escolha, né, nas minhas decisões. É uma escolha no meu trabalho, no meu servir, o quanto que eu vejo significado. E aí... existe uma combinação que a gente olha quando a gente implementa a felicidade dentro das empresas, que vem um conceito filosófico da vida hedônica e da vida eudaimônica, né? Então, tem uma delas que ela vai olhar só o prazer momentâneo, que é isso. É a sala de descompressão, porque eu chego no meu pico, eu preciso ir lá transvasar. É alguém, no dia do aniversário, várias empresas dão um day off para essa pessoa. É
um reconhecimento, às vezes um aumento de salário, tudo isso, eles são picos, só que eles são picos, mas depois eles voltam e aí pode gerar de novo essa insatisfação. Então, ele oscila. Quando a gente olha para a vida, da e Mônica, eu sempre confundo as duas, mas a que é do mais longo prazo, a gente olha para algo que realmente traz significado. E quando eu olho dentro das corporações, é olhar na base, que é a cultura organizacional. Se eu tenho um ambiente com segurança psicológica, essa felicidade ela vai se perdurar, porque é algo estrutural que vai sendo construído. E não só, né, essa de dar pequenos prazeres momentâneos. Quando eu olho, por exemplo, por uma revisão de processos dentro da empresa de forma estrutural, eu estou trabalhando para um significado. Então, felicidade no trabalho hoje é uma ciência. Porque não é só eu estar ali sorrindo, alegre como estou fazendo. Não, eu realmente ver significado naquilo diariamente. Quando a gente começou esse podcast, né? Os valores dessa empresa são condizentes com os meus valores pessoais? Porque se não forem, a alta liderança também tiver uma cultura que não é adequada comigo, eu tenho que ser protagonista e eu fazer a minha escolha. Eu tenho espaço, uma escutativa dentro da empresa para eu colocar minha opinião para que aquilo catalise uma mudança? Se sim, ótimo. Seja esse agente, seja esse protagonista. Se não tem, também saia do lugar de vítima e vai buscar, né, uma empresa ou outro servir que realmente esteja alinhado com os seus valores. Então, por isso a gente volta ali ao autoconhecimento, né, que é a base inicial de tudo. E eu sei que é desafiador, assim, né? Porque se a gente olha para o Brasil, a renda per capita Brasil versus Estados Unidos, assim, a gente está muito distante de um conceito, né, de qualidade de vida. Então é desafiador mesmo, né? Quando você olha para um país que ele é majoritariamente pobre e você olha para esse país e diz que é a pirâmide de Maslow, né? Assim, então você tá ali no primeiro momento nas suas necessidades básicas. Aí tu tá falando que felicidade, eu não acho que ela tá na felicidade, na base. A base é a sobrevivência, entendeu? É comer, beber, se limpar, higiene, sabe? Então, eu sei que é desafiador. Às vezes quem tá ouvindo isso aqui pode estar pensando, pô, o que esses dois índios estão falando aí de felicidade no trabalho? Será que eles estão dentro da realidade? Sim, nós estamos dentro da realidade. A gente entende que existe um desafio no Brasil em termos de progressão de receita per capita das pessoas, para o país enriquecer, e a gente conseguir também colocar mais energia em lugares de felicidade. Porque, pô, às vezes a pessoa tá ganhando um salário mínimo. Um salário mínimo, hoje em dia, a pessoa vai viver no extremo limite. E como é que essa pessoa... Eu acredito que, sim, quem ganha um salário mínimo e conseguir encontrar esse caminho de felicidade, ela vai progredir naturalmente, porque é o combustível, né, de alguma forma. Mas pra ela sair daquela inércia com essa situação, Sim. eu acho que é desafiador. E isso dá um gatilho para minha próxima pergunta, que é o seguinte. Então falamos de liderança consciente, humanizada, sobre refinamento, sobre valores. E para mim, eu que tenho um pouco do arquétipo de mago dentro desse processo todo, a intuição ela é uma ferramenta. Então, você acredita que existe espaço para a intuição dentro desse lugar? Eu estou falando de liderança, de pessoas, de um mundo corporativo e data analytics para todo lado e tal, assim, como que é intuição, assim, para ti? Isso é falado às vezes nessas palestras que você faz, ambiente intuição chega a ser comentado ou é algo meio, não falo de intuição aqui, porque senão o pessoal vai ficar meio maluco, vai querer só seguir intuição e... Para mim esse é um tabu muito maior até do que a felicidade no trabalho. Porque intuição as pessoas associam já com um sutil. É meio que automático. A intuição veio da onde? Cadê o dado que prova isso, né? E assim, eu sou engenheira de formação, né? Então, assim, eu tenho uma certa racionalidade, mas ao mesmo tempo, toda essa minha jornada de autoconhecimento e espiritualidade me trouxe muito essa conexão com a intuição, que é isso que me direcionou nas grandes mudanças da minha vida, inclusive quando eu saí do mundo corporativo para empreender. Então, assim, quando eu olho ainda dentro do mundo corporativo, a palavra em si,
intuição é quase como se você não fala a palavra, mas a pessoa no dia a dia, sabe quando às vezes tem que tomar aquela decisão, às vezes, né, um pouco desafiadora, e vem um insight, e aí a pessoa não sabe que aquilo é intuição. Então, existe, só que eu acho que não identificado com esse nome. Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre a presença. Porque quando a gente olha, né, o tempo do agora, da presença, o quão importante que é a gente estar com todos os nossos Wi-Fi internos abertos para esses insights. Porque eu não tô nem com a cabeça acelerada lá na frente e eu não tô também remoendo várias coisas do passado. Então eu tô nesse agora e eu me abro para esse espaço. Então eu vejo sim, dentro das empresas a gente vai falar de presença, a gente vai falar de um tempo de qualidade em vez de quantidade, a gente vai falar da escuta, a gente vai falar de 1 minuto de silêncio, mas isso vai abrir espaço para a intuição, mas eu ainda sinto que com essa terminologia mais sutil é algo que, assim, precisamos ainda evoluir muito dentro das empresas. Para a felicidade, eu já acho que existe um campo que está se abrindo muito mais, porque existe metodologia através da psicologia positiva, como você estrutura, né? Então, existem formas, principalmente quando eu olho para a felicidade, com ver significado naquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, que você trouxe antes nessa questão da segurança, eu concordo contigo que, assim, quando a gente olha, né, a base da pirâmide de Maslow, da segurança, é difícil eu conseguir pensar em algumas questões mais para cima, né, de autorrealização, etc., se eu tô na base. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um público gigantesco, por exemplo, que aposta em bets e que recebe ali um salário mínimo ou um Bolsa Família e que não tem esse conhecimento de gestão financeira, por exemplo, e que pode facilitar. Ou muitas vezes, tem um case que eu aprendi quando eu fiz a certificação de felicidade, que eram faxineiras no hospital, onde elas entravam dentro dos quartos dos hospitais e elas, num simples ato de limpar o quarto, perguntavam para o paciente como ele estava se sentindo. E essas faxineiras, elas eram muito mais felizes no trabalho do que outras que realmente só entravam lá para limpar. Por quê? Porque ela estava vendo o significado do trabalho dela, que ela está vendo, limpando aquele ambiente, mas ela está escutando e está ali vendo o significado que ela está ajudando aquela pessoa que está numa situação mais vulnerável a ter um pouco mais de escuta, de conforto. Então, quando a gente olha para o significado do que eu realmente estou fazendo, e a intuição vai ajudar eu ouvir se realmente eu estou vendo significado no que eu estou fazendo, é algo que a gente consegue trazer dentro dos ambientes corporativos. Maravilhoso. Acho que tá tudo, assim, eu acho que intuição talvez seja um último nível de percepção, assim. Ela vai sempre existir, mas ela é tão sutil que você já vai ter que ter compreendido várias camadas até chegar nesse lugar de intuição, né? E silenciar. E silenciar. Que aí que é o próximo ponto que eu quero perguntar pra você. O que é ser um líder, assim, na presença, assim, pra você, né? Porque, vamos lá. Qual é o contexto atual, né? A gente tem eu estava dando uma olhada sobre o crescimento do PIB dos Estados Unidos dos últimos 10 anos e, assim, são as 7 Big Corps todas de tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem movimentado muito dinheiro automaticamente muitas pessoas, porque está correlacionado. E aí você vê as redes sociais, as plataformas de comunicação que, de alguma forma, te conectam dentro de um mundo e te desconectam de outro. Né? Então, aí junta. Olha o dia a dia de um líder, né? Então, o líder, às vezes, ele tem a família, a esposa, o filho, os filhos. Aí ele tem o celular que vai consumir uma energia dele. Ele tem o pai, mãe. Aí ele tem o trabalho, ele tem o líder dele, ele tem os liderados dele. E tudo aquilo vai demandar um monte de energia mental dessa pessoa. Eu acredito, por experiência do que eu já vivi, que isso te afasta da presença. Né? Tu te afasta você tá num estado... Eu li um livro que agora eu não vou lembrar qual que é. Eu não sei se era um do Deepak Chopra, que é
As 7 leis do sucesso. Espirituais do sucesso. Eu acho que é essa, né? Que ele fala que nós somos domesticados e que nós vivemos em estado de semiconsciência. Tipo assim, a gente tá meio desligado. Não estamos conscientes na presença pura. A gente tá meio dormindo. Então, como a liderança é tão importante porque ela movimenta pessoas, eu entendo que o líder ele tem uma responsabilidade gigantesca de ser desperto para conseguir realmente o mundo de Alice ali, né? Ou da teoria da caverna, sair da caverna e poder avisar os outros, né? De alguma forma, né? Como é que você enxerga a questão da presença na liderança? Olha, posso te falar da minha história de vida muito conectado com isso e como eu enxergo hoje. Porque assim, por muitos anos, eu fui essa líder que eu era muito isso do piloto automático. Então, era totalmente fora da presença, com uma equipe gigante, só temos que implementar processos, a vida pessoal quase caindo um monte de castelo. Então, aconteceu um processo comigo que eu estava tão fora da presença, tão fora, que foi o que me levou para um burnout no final de 2019, né? E quando eu passei por essa jornada de autoconhecimento gigantesca, e aí senti muito de transbordar isso para as lideranças e tudo mais, é a forma como eu enxergo quão importante é essa presença. O que é isso? É eu realmente estar, por exemplo, numa conversa aqui com o meu liderado e eu não estar aqui o tempo inteiro no celular, ou eu estar aqui no computador, é eu estar 100% presente. Só que com essa quantidade de informação que a gente tem recebido aí nos últimos anos, né, a velocidade da informação gigantesca, crescendo a ritmos exponenciais, se esse líder, e as equipes também, mas o líder porque ele tem esse papel gigante também perante as outras, né, os liderados, não achar o seu momento de silêncio, de reconexão consigo, de autoconhecimento, ele só vai repetir o que vier e ele só vai ser um replicador. E aí, quando você está replicando, você está fora da presença. Porque você está realmente num piloto automático. E aí vira quase que essa sociedade adormecida que é o que você trouxe, né? Que o Deepak fala super bem. Então, para mim, um líder consciente é um líder que realmente para e reavalia a sua vida quanto seu ritmo de trabalho, que vai avaliar se realmente ele está sendo fiel aos seus próprios valores, como que ele equilibra os pilares entre... Eu separo na vida pessoal e vida profissional, mas o ser humano é um só, é uma vida só. Então, é um líder que tenha essa habilidade de fazer essa gestão do tempo muito bem. É um líder que ele vai ter esse pensamento crítico forte, que é uma das habilidades, né, socioemocionais mais fortes que o Fórum Econômico Mundial traz. Então, ele precisa parar e refletir. Então, se ele não para, a equipe vai refletir muito desse ritmo acelerado, que foi o que aconteceu comigo. Assim, uma dissociação. Então, é um líder que precisa parar, precisa escutar, precisa se autoconhecer, precisa sim ter um espaço de escuta e questionar o sistema. Como é que seria, a gente tá falando muito disso, assim, e eu acho que isso é um tema novo, assim, tá? Como é que a pessoa chega, né? Porque eu tô percebendo tudo que você tá falando que o líder tem que fazer, mas como é que qual é o primeiro passo, assim, que ele tem que ter para começar a ter presença? Em termos de, é uma respiração de 60 segundos antes de uma reunião? E de olho fechado, você antes da reunião fazer um check-in para saber como é a pessoa. O que é você? O que ele precisa fazer de passo a passo para começar só a ter presença? Tem tantas, assim, você já trouxe maravilhosos exemplos que para mim é o básico bem feito que não custa nada, porque respiração todo mundo respira. Né? Então eu estudo bastante sobre essas técnicas de respiração, porque se a gente parar e ali respirar, que é o que você falou, antes de uma reunião ou antes de uma conversa com a esposa ou o esposo, né, com os filhos, faz ali uma respiração, igual a gente fez antes de começar esse podcast, faz uma respiração ali de 30 segundos, puxa pelo nariz, pode puxar em 4 tempos e soltar em 8 pela boca, é uma técnica que eu gosto bastante. Isso vai trazer uma presença
e um equilíbrio interno de uma forma muito rápida. Então, isso ele é quase como se fosse o que a gente chama, uma coerência cardíaca, né? Uma autorregulação emocional através da respiração. Isso pode fazer a qualquer momento. Um outro exemplo, e aí traz mais essa autopercepção, autoobservação, é esse check-in. Eu paro e eu me observo. O meu corpo, a minha mente. Como eu estou agora? Como eu chego para essa reunião? Eu vou fazer, às vezes, uma apresentação para um board. Faz uma respiração. Como eu realmente estou? Eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, semanal. Faz ali uma reunião onde todo mundo para e em 1, 2 palavras, faz uma respiração, como eu chego aqui. Porque isso você vai trabalhando presença, você vai trabalhando toda essa questão de vulnerabilidade e segurança psicológica. Então, a presença é quase como se ela liga um gatilho para várias outras coisas que precisam ser trabalhadas. Mas, quando a gente olha para o mundo corporativo, às vezes até essa questão do respirar é um ato de coragem. Sim. Porque entra naquele julgamento que você falou, nossa, mas o que é? É igual o Murilo fala, né? Tendência é fazer reunião de olho fechado. Vão achar que você está dormindo. Não, você fecha os olhos, você aguça os seus outros sentidos, inclusive a audição. Então, eu vejo que existem pequenos passos que a gente fala até rituais. Eu gosto muito dessa palavra. As pessoas associam rituais com alguma questão espiritual. Não, é você ritualizar, é ter práticas onde você vai consistentemente ancorando essa presença, ancorando um ambiente com segurança psicológica, numa conversa com a sua esposa, com os seus filhos. Se você chega, às vezes, né, estressado do trabalho, etc., e você já vai direto para ter uma conversa com eles, você vai transbordar o caos interno em cima deles. Então, faz uma respiração consciente. E eu gosto muito da palavra intenção. Que é o que a gente fez também antes de começar aqui, né? Assim, logo no começo. Quando eu tenho um para quê definido, isso vai me trazer uma clareza do que realmente eu quero num relacionamento, num trabalho, na equipe, no dia, no mês, no ano. Então, a partir do momento que eu tenho esse meu centramento através da presença e eu seto uma intenção, eu consigo caminhar com mais clareza. Isso que a gente consegue compreender hoje, né? Mas eu acho que imagino no futuro a gente vai ter todas as informações de energia quântica já bem estabelecidas, né? E a gente vai conseguir cientificamente mostrar que... A gente já tem algumas evidências, mas mostrar que a sua intenção mexe no campo quântico. E aí, cara, tudo... Você só não viu que mudou alguma coisa aqui, mas mudou. Só de você ter colocado de alguma forma a sua intenção aí, né? Sim. Como que você está... Como é que é a Regina com IA hoje, assim? Como é que tá você em termos de IA? Você já tem familiaridade? É o GPTzinho ali, que pergunta e resposta, no básico ainda, feijão com arroz, tu tem medo, tu já entendeu o que isso pode te ajudar ou facilitar? Como é que tá a Regina com a AI? Eu ainda sou uma early adopter, assim, eu tô ainda aos poucos, e eu tô cada vez mais vendo como que a IA pode ajudar na minha vida pessoal e também colocando isso no meu servir, né? Então, eu como Regina no meu dia a dia, eu uso a maioria, acho que eu posso falar 90% é ChatGPT, né? E até aprendendo a como cada vez mais eu tenho melhores respostas do ChatGPT. Então, eu tô nesse estudo, né? Estudo ali dos agentes. Então, eu vejo que o quão é importante a gente se capacitar nisso, que é ser o piloto, igual eu comentei, né? E quando eu olho para vida profissional, eu vejo muito como que a IA pode ser adotada. Então, eu estou buscando conhecer um pouco dessas ferramentas, né? Que seja ali para fazer um resumo da reunião, né? Que sejam ferramentas que vai me ajudar a contar quanto tempo eu levo para fazer uma atividade, para depois eu realmente, né, numa revisão de processo, eu implementar isso. Então, eu vejo que eu ainda estou nesse começo de uma utilização para mim e conhecendo ferramentas que eu posso transbordar no meu servir, sabe?
Só que eu vejo o quão às vezes, esse paradoxo que pode acontecer, que é o que você trouxe, né? O quanto muitas vezes a gente pode delegar ou deixar de estar muito em comunidade e trocas ricas com outras pessoas por um uso, às vezes, muito exacerbado da IA. Eu vejo isso como até um risco, não só na minha vida, mas o que eu vejo isso muitos e conversando com muitas pessoas por aí, né? Então, um alerta que eu vejo, que eu coloco e que hoje já se fala muito é essa epidemia da solidão que a própria OMS já colocou, né? Então, Japão e Reino Unido criaram um Ministério da Solidão. Por quê? Depois de pandemia e com esse crescimento da IA, as pessoas estão muito ali se relacionando com o chat, às vezes para pedir opinião, coisas às vezes você vai, né, sentar com um amigo, sentar com um terapeuta. Eu acho que é válido, mas você não pode substituir 100% essa convivência, porque isso vai cada vez mais impactando questões de saúde mental. Então, para mim, a chave é como que eu implemento para o meu dia a dia para ter mais qualidade de vida, mas o quanto que aquilo não me isola a certo ponto de eu deixar de ter o que a gente chama de saúde social. Essa convivência com outras pessoas. Então, eu tenho olhado muito isso para minha vida quanto chave, e é uma das coisas que eu tenho trazido também para as pessoas, como equilibrar, sabe? Maravilhoso. Como que você imagina assim, né? Imagina se é possível, né? A gente fazer isso de alguma forma, mas eu acho que o ser humano ele tá sempre tentando imaginar o futuro, né? Então a gente tem uma crescente de AI, né? Então assim, ainda no nível muito imaturo do que ela pode alcançar. Paralelo a isso, você tem um decrescimento populacional. Então assim, a gente já tem um decréscimo populacional de vários locais, estão nascendo menos pessoas, e isso, dentro de todos os números, significa que a gente está realmente reduzindo o volume de seres humanos no planeta Terra de alguma forma. E aí, os líderes sempre vão existir. Então, imagina que é uma grande, né? Assim, são coisas extremamente complexas. Vai diminuir os seres humanos, vai ter robô que vai fazer um monte de coisa sozinho. E você vai ter líderes humanos nisso, né? O que você imagina que seriam as competências, assim, de um líder para o futuro? Né? Para ele conseguir navegar bem em toda essa incerteza e estar alinhado, assim, sabe? Com tudo que a gente falou de princípios, valores. O que são as competências para ele? Para mim, um líder do futuro, primeiro ponto é ele olhar para si e para as pessoas como primeiro ponto. Cuidar de pessoas, não no sentido de querer salvar, mas no sentido de ser esse facilitador para promover cada vez mais saúde mental para pessoas, para equipe. Eu vejo isso, para mim, né, eu gosto dessa frase, o futuro é humano. Por mais que a gente tenha inteligência artificial, é como que a gente consegue resgatar todas essas tecnologias humanas internas que a gente tem dentro de cada um, e o líder como ele, quando eu estava no corporativo a gente usava muito essa palavra, provoca, mas como que ele influencia para ter esse olhar mais humano. E aí, toda a minha jornada também de autoconhecimento, eu não posso deixar de falar dessa questão de um contato com a natureza, com o natural, sabe? O que você falou, tá decrescendo o número de pessoas, mas nós somos 8 bilhões de pessoas num planeta que tá aí gritando. A gente vê tantas mudanças climáticas acontecendo. O vulcão, que há 12 mil anos não estava ativo na Etiópia, que entrou em erupção. A gente vê todos os desastres climáticos que estão acontecendo, porque o próprio planeta, que é um organismo vivo, eu acredito nisso, ele está falando, vamos cuidar dessa... Então, eu vejo um futuro de um líder que ele tem esse olhar muito focado também para meio ambiente, para a natureza. E ele se olha também quais as ações que estão sendo feitas para cada vez mais
não só preservar, porque, né? Mas assim, ajudar a preservar, a regenerar e como sociedade. Então, para mim, é um líder, sim, que ele olha para as pessoas. É um líder que ele vai ter esse pensamento analítico muito forte. Não tem como, né? Então, assim, é um líder que vai ter. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vê a IA, a gente já quer aquela resposta rápida. E isso, se eu não vou desenvolvendo esse pensamento analítico, ele vai atrofiar. Porque tá muito fácil ali. Né? As pessoas estão deixando de ler livro. Né? Então, como que eu consigo, e aí para mim isso é chave para os líderes, para eles, e como que eu influencio, de cada vez mais ter esse pensamento crítico e analítico, porque assim, a IA hoje ela vai responder os inputs que o humano está fazendo. Então, qual é também a minha responsabilidade e corresponsabilidade nesses inputs que estão sendo feitos? Então, assim, é olhar para as pessoas, olhar para o meio ambiente e olhar para essa questão do impacto na sociedade, né? O próprio ESG fala muito disso dentro das empresas, né? Mas não só de uma forma bonita na cartilha, é na prática. Então, o que eu consigo como empresa, como ser humano, como sociedade, ajudar cada vez mais para que as pessoas estejam mais saudáveis, para que as pessoas tenham relações, né, mais saudáveis. Então, eu vejo que é um líder onde olha para as relações, é um líder onde ele olha para o significado no trabalho, e aí muitas vezes ele vai ter que desapegar de algumas coisas dele e da equipe. E é um líder que sim se conecta com esse invisível. O Wi-Fi tá aí, tantas coisas invisíveis estão aí, Então, como que é um líder que ele abre espaço para se conectar com esse invisível, para que aí venha, né, a criatividade, para que venha esse fluir, e como o Murilo mesmo diz, para que ele saiba unir muito bem esse caos e ordem, nesse flow maravilhoso, que é não indo muito, né, para um controle exacerbado e nem indo para um caos, que é como a gente vê que está hoje dentro das empresas, que está todo mundo doente. Então, precisa entrar nesse equilíbrio. Então, eu coloco algumas questões assim que eu vejo para esse líder do futuro, sabe? Mais humano, mais consciente, mas também não deixando de ter esse pensamento crítico, analítico, que é importante para ter esse pilar da ordem junto. Maravilhoso. Estamos caminhando aqui para um fechamento, e eu gosto sempre de... Eu vou anotando os temas que a gente vai falando aqui, né? E eu acho que é legal a gente sempre explicar, né? E tem um tema que acho que ficou em aberto, assim, que a gente falou, e a gente não passou por ele, que é o escutativa. Eu sou o réu, confesso. Eu compreendo que esse, eu acho que é um dos males do nosso tempo. Eu tô dentro dele, não tô fora, mas eu tô consciente, na maioria das vezes, ele não domina. Mas ele toma a frente, às vezes, que tu tá conversando, e aí a pessoa já entendeu o que a pessoa tá falando, e você quer falar, não, entendi, tá, você atropela. Né, assim, não, aí você quer, ou então a pessoa tá falando e você quer dizer isso. Aí você resume tudo em 3 palavras, você cortou a pessoa de novo. Então, como na liderança, que recebe muitas pessoas, né? Como é que você enxerga e você explica essa escutativa? Nossa, esse para mim também é um ponto-chave que eu gosto de me auto-observar muito, porque para mim é um ponto de melhoria diário, né? E eu olhando a Regina lá do passado, que estava no corporativo, eu vejo que é um fato onde eu não tinha essa escuta ativa tão ativa, né? Na verdade, ela estava um pouco desativada. Freaking out total, assim. O negócio é mundo corporativo, vai, fala rápido, vai. É isso. E aí é isso porque você se deixa tomar pelo automático, e às vezes a pessoa quer vir te trazer algo, você não deixa, e aí você interrompe isso. Então, isso para mim, até no meu âmbito familiar, eu já ouvi muito isso até dos meus irmãos e tudo mais. Então, para mim é um ponto de observação. E aí, quando a gente olha para a liderança, e aí eu tenho muitas amizades ainda dentro do mundo corporativo, muitas pessoas me trazem exatamente este problema. Fala, eu vou conversar com o meu líder, mas é quase como se ele não estivesse ali. Porque realmente não ouve o que eu estou falando. E aí podem ter várias questões. Ou por estar
com outra distração, ou no computador, ou no celular, fazendo outra coisa. Então, a pessoa não está, de novo, a presença não está 100% presente. Ou, muitas vezes, é aquela pessoa que está tanto no barulho, que você está falando com aquela pessoa, ela já está esperando para retrucar. E não numa simples escuta. Então, para mim, a chave, às vezes, é só perguntar, né? Quando a pessoa termina de falar, por exemplo, numa sessão de feedback, espera a pessoa falar, você quer ouvir a minha, né, o que eu penso disso, ou você só quer falar, muitas vezes, né, numa conversa mais adulta. Então, eu sinto que esse ainda é um ponto onde precisa evoluir muito dentro dos ambientes familiares, amizade, ambiente corporativo, muito. E aí, é como que a gente faz alguns exercícios de escuta, que é trazer o desconforto mesmo, para que muitas vezes a pessoa está te contando algo, você tem aquela vontade de retrucar, ou de querer ajudar, e aí você fala, não, é até aqui. Então, eu vejo que essa é uma habilidade muito importante para se ter, mas é uma das que estão mais distantes por causa desse automatismo que a gente está, e dessa quantidade do barulho interno. Então, se eu conseguir reduzir esse barulho e estar na presença, a partir deste momento eu vou conseguir desenvolver essa escuta ativa. Você sabe que tem um tempo assim já que eu comecei a implementar na minha vida como um todo, seja pessoal, profissional, o que for. Às vezes as pessoas vêm falar alguma coisa pra mim, vai reclamar. Às vezes até de mim mesmo, assim. Aí eu ouço muito assim a presença, eu falo, tá bom, entendi. E aí eu percebo que gera um colapso. Porque assim, a pessoa tá esperando, as pessoas estão esperando uma contrapartida. Assim, não, peraí, como não? Tem que ter uma discussão. Como assim não vai ter discussão aqui? Tem que ter uma discussão. E ele falou, não, eu compreendi, vou entender. Esses dias aconteceu algo muito interessante. Eu tenho um amigo que a gente tem algumas trocas de serviço, né? E ele fazia alguns trabalhos pra mim, e aí eu mandei pra ele, cara, olha, eu tô sentindo isso com o trabalho. Cara, eu acho que eu tô sentindo que eu queria fazer mais. Assim, como é que não tá suficiente? Eu tô sentindo que daria pra eu um pouquinho mais, tal. Expliquei pra ele. Aí ele mandou um áudio assim. Ele falou, irmão, você tá certo, mas é por conta da agenda que eu tenho aqui, do que eu programei pros temas. Esse é um tema que realmente acontece poucas vezes por... Ele fez toda uma explicação que a minha resposta foi, nossa, eu não tinha pensado por esse jeito aí, por esse lado. Então, eu concordo. Acabou quando, tipo assim, foi 3 mensagens, assim, de áudio que a gente trocou e não tinha mais discussão, porque eu realmente compreendi o ponto de vista dele, faz sentido e não tenho o que argumentar uma coisa que é isso, simplesmente né? Tem eu amo o livro Os Quatro Compromissos. Não sei se você já Nossa, leu. sabe o que eu fiz? Acho que esse podcast vai sair o ano que vem, né? Então tá tranquilo. Eu comprei pra minha família inteira, pra todos os casais, eu dividi os casais da família. Eu fui no Retiro de Silêncio, né? E lá eu li 2 livros. O do Deepak Chopra, dos 7... Sete Leis Espirituais do Sucesso. Exatamente. E o dos 4 Compromissos. E esse daí eu comprei agora, de Natal. Eu vou dar para todos os casais da minha família inteira. E uma cartinha junto, onde eu tô dizendo que isso é um portal. Eu acho que os 4 Compromissos é um portal da vida. Esses são os 2 livros que eu sempre recomendei para todos os meus mentorados. E são os 2 livros que mudaram a minha vida. Maravilhoso. Até tem o 5º compromisso também, né? Mas assim, os 4 compromissos é tipo o meu livro de cabeceira, e as 7 leis espirituais do sucesso também, do Deepak, que eu adoro. Mas quando a gente olha os 4 compromissos, né? Que, falando os 4 aqui, então, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o pessoal, não faça suposições e dê o melhor de si. Quando a gente fala desse não leve nada para o pessoal, e aí conecta com aquele livro que eu te falei lá fora, Coragem de Não Agradar, está muito relacionado com escuta ativa. Porque muitas vezes a pessoa, sei lá, às vezes quer falar algo e muitas vezes
tem alguma situação que você vai levar aquilo e aí você vai querer se retrucar. E muitas vezes não, só recebe. E aí você pode ouvir, isso faz sentido para mim? É sobre mim ou muitas vezes até é sobre o outro? Então, esses, assim, para mim, eles são grandes norteadores da minha vida hoje, onde me ajudam a trabalhar essa questão de uma escuta ativa, sabe? Eu vou dar um feedback para alguém, eu tô proferindo uma palavra que é um dom tão maravilhoso que a partir do momento que eu falo algo, aquilo tá plasmado. Sim. Então, por isso que eu seja impecável com a sua Seja palavra. impecável Então, com a palavra. realmente, faz sentido eu falar aquilo para alguém? Aí a gente reflete isso. E, ao mesmo tempo, como que eu trabalho a escuta. Não faça suposições. Às vezes, a pessoa tá trazendo aquilo. Tá bom, o que aquilo tá me trazendo de mensagem? O que eu posso digerir? Faz sentido ou não faz? Mas, de novo, para tudo isso é importante ter o autoconhecimento, sabe? Mas esse livro também, ele já entra numa espiral de autoconhecimento muito profunda. Então, eles são a base, assim, de tudo que eu... Não, maravilhoso. Que eu olho para minha autoobservação, paciência, né? Então, isso que você falou, às vezes a pessoa tá falando, você já quer retrucar. Dentro da minha família mesmo, a partir do momento onde eu via que tinha discussões, onde a Regina do passado vinha eu já truncava, Na vinha hora. outro na hora. A partir do momento, eu lembro até marcante até onde foi, numa conversa com meu irmão. Meu irmão mais novo falando, ele terminou de falar, ok. Eu não retruquei. Aquilo me trouxe uma paz. Não, e pra ele deve ter sido assim, tipo, what? Que foi? Porque você não vai reclamar? E isso perdura até hoje. Então, muitas vezes, com várias pessoas que às vezes ou eu não concordo, ou eu não tô aqui, eu só respiro, a respiração de novo como chave, e pronto. E isso traz uma paz interna, uma paz de espírito inexplicável. Lá em casa a gente tem... Todo ano a gente tem uma temática do ano, assim, eu e minha esposa, né? Que vem muito do sentir. A gente não vai do sentir, nossa, esse ano é o ano da organização, o ano não sei do quê. E aí a gente vai tendo os temas. E pro ano que vem a gente elencou que são 2 livros que vão ser a temática, que é o das 7 leis e dos 4 compromissos. E a gente vai imprimir os 4 compromissos e junto com as 7 leis e colocar tudo na parede, em quadros, porque esse aqui é o que a gente está intencionando aqui pro ano que vem. Maravilhoso. É maravilhoso esse papo, assim, eu realmente me apaixono muito. Essas conversas, assim, são muito enriquecedoras para mim, que envolvem técnico, consciência, né? Eu realmente sou muito apaixonado por isso. E como é que as pessoas te acham, assim? O que tu faz e como é que as pessoas te acham? Bom, vamos lá. Hoje, né, eu tô servir com uma empresa que eu abri esse ano, que chama Lumen Consciente. Então, no Instagram, né, @lumenconsciente, ou no próprio LinkedIn. E tanto no Instagram quanto no LinkedIn, @Regina Penzo, onde eu também falo bastante sobre autoconhecimento, sobre bem-estar, sobre saúde mental, felicidade no trabalho. Então, tanto para B2B quanto para B2C, né? E dentro das empresas, fazendo palestras, consultorias, treinamentos para liderança, treinamentos sobre gestão consciente do tempo, que é um tema que eu amo. Mas nos últimos meses, eu senti que não só nas empresas, e aí eu tô abrindo um campo para olhar muito esses pilares do bem-estar e da felicidade, que o tal Ben Shahar, né, que é o professor de Harvard, da aula mais concorrida de Harvard, traz muito. Então, eu tô trazendo esse servir agora no começo de 2026 para as pessoas também, porque eu sinto que as pessoas estão cada vez mais querendo buscar esse equilíbrio através de vários pilares. Então, nas redes sociais é onde eu tô divulgando mais esse meu servir. Maravilhoso. Bom, eu vou pedir para que todos vocês aqui, quem estiver assistindo, que compartilhe esse podcast, dê o seu like aí, porque ative o sininho, porque é muito importante para a gente levar mais informação aqui de liderança, de inteligência artificial e da saúde como um todo. Eu sou fundador de 3F Conecta, que é uma empresa que busca automatizar processos com inteligência artificial, focando realmente o nosso foco na área da saúde, tanto para clínica de saúde, médicos no geral.
Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no site 3fconecta, com 2ts.com.br. E é isso. Rê, maravilhoso. Nossa, Gratidão. gratidão. Obrigado aqui pelo papo, pela presença. E eu queria fazer um convite final aqui pra gente fazer um check-out, assim. Como é que você sai, assim? E aí, depois do check-out, a gente fecha. Como é que você sai aqui dessa conversa? Maravilhoso. Então, primeiro agradecer o convite. Nossa, foi um papo muito fluido. E eu saio daqui nutrida. Nutrida, porque essa troca é muito rica, né? A troca de saberes. Então, eu saio aqui nutrida e feliz. Eu saio muito feliz, assim, porque tempos atrás eu de certa forma, intencionei, assim, que a minha comunicação ela pudesse ser utilizada, assim, para canais mesmo, assim, para lugares de pura intenção. Então, quando eu venho aqui, eu sinto que tem uma intencionalidade muito forte, assim, na comunicação. E a comunicação, como dentro do compromisso, dentro dos 4 compromissos, ela é impecável, né? Então, eu estou muito feliz por esse movimento. Gratidão pela sua presença, pelo papo. Seja sempre bem-vinda. É uma honra. E bom ano novo para você, né? Que ano que vem seja um ano muito feliz aí, de muitas realizações para você. Para nós. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Obrigada.